frase muito poderosa, existe uma frase muito poderosa que eu gostaria que vocês até anotassem, quem estiver aí com caneta e papel. Não dê ao outro o poder que deve estar em suas mãos. Eu vou repetir de novo, porque é muito poderosa essa frase. Não dê ao outro o poder que deve estar em suas mãos. Então, uma pessoa difícil, geralmente, ela sempre vai querer as coisas do jeito dela. Por que que ela faz isso? Porque ela não aceita opiniões. Essa pessoa, ela é a dona da razão, ela nunca está errada, ela tem, infelizmente, falta de humildade e isso estraga tudo. Estraga o relacionamento, a convivência e, de fato, quem aqui, se tem alguém aqui que lida com alguém difícil, sabe exatamente o que eu estou falando. Então, geralmente, essa pessoa, quando alguém fala, você precisa mudar. Essa pessoa geralmente diz: esse é o meu jeito, eu não vou mudar, eu sou assim, eu nasci assim. E daí, realmente, ela não quer fazer mudanças, né? E muitas vezes, ela acaba impondo o jeito dela e ela exige, de alguma forma, a obediência e a submissão do outro. E pasme, muitas pessoas acabam vivendo numa condição dessa, acabam se calando porque não aguentam a guerra emocional que o outro faz. Então a pessoa acaba deixando, mas muitas vezes isso causa muita dor emocional para ela, muita dor emocional para ela. Então, geralmente é um tipo de pessoa que não tem um diálogo aberto. Como assim? Não tem um diálogo aberto? Uma pessoa que tem um diálogo aberto, ela aceita ouvir a opinião do outro, como o outro pensa, e ele conversa com um diálogo aberto a fim de entender o outro, entender a situação. Mas a pessoa que não tem diálogo aberto, o que interessa é a opinião dela. É o que ela sente, é o que ela quer fazer. A opinião do outro não existe nesse caso. Então, aí vem o mais importante. Como nós podemos lidar com uma pessoa assim, uma pessoa difícil? Olha, dói no meu coração só falar esse tema. Por quê? Porque realmente só quem já viveu ao lado de uma pessoa difícil sabe o que eu estou falando aqui. Então, como lidar com essa pessoa? Eu vou dar uma dica muito importante, essa eu quero que vocês anotem. Se vocês tiver alguma coisa assim para frisar, frisa, porque essa é muito importante. Se afaste emocionalmente dessa pessoa. Tire o foco emocional dela. Eu vou falar de novo. Se afaste emocionalmente dessa pessoa. Tire o foco dela. Isso é fácil? Não, não é fácil. Exige muito treino. Existe algo chamado inteligência emocional e a pessoa precisa aprender a ter inteligência emocional. Muitos, para conseguirem isso, e conseguem, precisam de ajuda de um bom profissional para que possa realmente fazer isso, tirar o foco da pessoa e se afastar emocionalmente dela. Isso porque a nossa mente, ela é poderosíssima, mas já foi comprovado cientificamente que o nosso coração, ele tem o poder 5.000 vezes a 7.000 vezes, anotem isso, mais poderoso que a nossa mente. Então, quando chega no nosso coração, aí a coisa acontece. Aí tem dor emocional, tem depressão, tem síndrome do pânico e outras dores emocionais. E vale lembrar que quando a nossa mente não aguenta mais de tanto sofrimento, começa a passar para o nosso corpo através de patologias, doenças. A pessoa fica doente, fica doente.
E uma dica importante que eu quero dar para vocês nunca mais esquecerem e avaliar o corpo de vocês. Quando a pessoa tem muito problema com o sexo oposto, o marido, o namorado, o irmão, o pai, geralmente as dores serão do lado direito do corpo. Quando é mulher, geralmente do lado esquerdo. Então, comecem a observar o corpo de vocês. Outro dia eu recebi uma mensagem, uma pessoa estava com uma dor imensa do lado direito. Daí eu falei para ela, é uma pessoa que eu atendo, você teve algum conflito com alguém do sexo oposto? Ah, tive uma briga doida com meu marido. Aí eu falei, você pode gravar um áudio para mim, explicando, contando como tá suas emoções? Posso, eu vou gravar um áudio. Ela gravou. Aí, meia hora depois, a dor tinha sumido, porque ela tinha conseguido verbalizar, conseguido falar. Então, olha como o nosso corpo, ele responde quando nós estamos em dor emocional. Então, é muito importante saber disso. Bom, o Luiz Fernando falou que eu ia falar o número 10, né, para vocês. O que que é? O que será que eu quero contar para vocês do número 10? Já ouviram a frase? Conte até 10 antes de explodir? Não é que o número 10 é bonito, não é que o número 10 acalma ou ele causa um milagre. Não, não tem nada disso, não. É que, na verdade, o que acontece? Nós temos o nosso lado do cérebro emocional e racional. Quando vem uma informação para nós demoramos quimicamente aproximadamente 10 segundos para a informação ir para o lado racional. Então, quando a gente não explode de repente, nós estamos dando ao cérebro a oportunidade para fazer as coisas de maneira racional e não emocional. Alguém de vocês já fez ou já falou na hora da emoção? Meu Deus, se a pessoa está brava, não presta, não presta. E depois que falou, depois que a panela de pressão aqui dentro explodiu, aí não tem o que faça voltar. Não dá mais certo. Então, lembra, o número 10, não é que ele é bonito, que ele acalma, que ele é milagroso. Lembra, demora 10 segundos para que chegue a informação para o lado racional. Então, vamos aprender a usar a inteligência emocional, a usar o nosso cérebro de uma forma racional para sofrer menos. Então, outra dica, não responda prontamente à provocação. Alguns que leem a Bíblia, né, sabem que existe uma sabedoria muito grande nas palavras quando diz que uma palavra calma, uma palavra branda, ela abranda o furor, aplaca o furor. Então, muitas vezes a pessoa está lá fazendo a maior guerra. Aí você chega com a maior paciência, aí a pessoa se quebra, né? Porque ela está brigando sozinha. Às vezes isso pode acontecer. Segunda dica importante de inteligência emocional: nunca altere o tom da voz. Nunca altere o tom da voz. Melhore o seu argumento. Acho que alguns já ouviram essa frase, né? Melhore o seu argumento que vai funcionar melhor. E isso é fácil? Não é fácil. Exige treinamento. Como eu disse, muitas vezes exige até que se tenha a ajuda de um profissional, para que o profissional ensine técnicas para que a pessoa tenha a inteligência emocional e consiga lidar com pessoas difíceis. E terceira dica, outra dica assim importantíssima que eu sempre costumo falar nas minhas sessões de terapia emocional. Aprendam. Olha o segredo que eu vou passar para vocês. Aprendam a falar a palavra tá bom. Poxa, a palavra tá bom? Será que significa isso, né? Às vezes a pessoa, ela fala, 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 fala. E se você for discutir e entrar na pilha dela, não resolve. Como eu falei no início, ela sempre tem razão. Você nunca vai ter razão para ela.
Quando você começa a usar a palavra tá bom, a pessoa fica tão perdida, porque você tira a munição que ela coloca na arma para atirar em você. Então a pessoa fica perdida. Então eu sempre cito nas minhas sessões de terapia emocional com pessoas que lidam com pessoas difíceis, aprenda a falar a palavra tá bom. Deixa. Não entra na guerra da pessoa. Porque a pessoa, ela vive numa guerra diária constante. É dela. Se você tirar isso dela, parece que ela vai morrer. Essa pessoa precisa de terapia emocional, mas cadê que a gente consegue trazer, né? Porque são essas pessoas que fazem pessoas boas entrar numa terapia emocional. E ela tá lá, na zona de conforto dela, né? Tá tudo ótimo, tá confortável para ela. E deixando toda a família, ou a esposa, o marido, os filhos, numa zona de desconforto total. Então, nós precisamos sempre lembrar que onde não há lenha, apaga-se o fogo. Aprenda a ter inteligência emocional. Se for preciso, procure um profissional. Faça isso por você, por sua saúde emocional, por sua saúde física. Isso é muito importante. Crie neutralidade numa briga que não é sua. Pessoas assim, elas brigam sozinhas, mentalmente, elas já estão brigando. Aí, se elas acham uma pessoa íntima na frente dela, pronto, a guerra começou. E muitas vezes é por pouco, né? Nós sabemos disso. Então, anotem de novo a dica poderosíssima que eu falei no início. Aprenda a se afastar emocionalmente dessa pessoa difícil. Cancela ela da sua mente. Muitas vezes, isso funciona, viu? A pessoa tá lá, falando, falando, aí você fazendo o exercício. Eu já passei para algumas pessoas, cancela, cancela, cancela. A pessoa falando e você mandando comando para o seu cérebro. Cancela, cancela isso, cancela isso. Lembra, chegou no coração, 5.000 vezes mais poderoso a 7.000 vezes mais poderoso. Você vai sofrer. Então, não deixe isso acontecer. Treine o lado do seu cérebro racional. Deixe um pouquinho de lado o lado emocional. Com treino, você consegue. Com treino, você vence. Então, eu sou Rosileia Pereira, alguns, quase todos me conhecem. Eu trabalho com terapia emocional e eu sei que dá para mudar vidas, dá para a pessoa ter um equilíbrio emocional e eu quero e desejo que todos vocês vivam o extraordinário.